Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Semana da Gestão de Marketing, um evento realizado aqui pela Resultados Digitais em parceria com o Sebrae de Minas Gerais. Bom, eu sou o Jonathan, faço parte aqui do time de conteúdo da RD e estou aqui meio que invadindo aqui nossa primeira transmissão da semana para trazer duas dicas antes de chamar a Juliana, que vai, junto das convidadas, falar sobre nosso primeiro tema. Vou dar duas dicas para vocês que vai contribuir aqui com a nossa semana. Então, a primeira delas é só deixar o recado que todas as transmissões vão ficar gravadas, então vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. A gente sabe que tem bastante conteúdo, tem muita anotação, muita coisa para colocar em prática, então vocês podem rever todas as transmissões com o mesmo link que vocês acessarem. E a segunda dica que eu quero trazer está logo aqui atrás da tela. Deixa eu já minimizar minha cara aqui. É justamente indicar para vocês o e-book Guia de Gestão de Marketing. Esse é um material que a gente preparou com muito carinho aqui para apoiar vocês durante essa semana e contribuir com alguns pontos que vão junto dos temas que a gente vai acompanhar aqui nos 5 dias, vão ajudar vocês a ter ainda mais resultado com suas ações de marketing. Então, o link desse material está agora aqui no chat de transmissão, então vocês podem acessar o link por ali. É só fazer o seu download aqui, e aí só compartilhando alguns tópicos que vocês encontram aqui nesse material, a gente tem conteúdo e bastante informação sobre estrutura e funções dentro de uma área de marketing, como criar jornadas de compra, como gerar mais receita, principalmente ali trabalhando marketing e vendas em conjunto, como conquistar fãs para a sua marca, quais são as métricas que realmente impactam o negócio e também como fazer uma gestão financeira inteligente da área de marketing. Então, vocês fazendo o acesso do e-book, vocês vão ter essa visão aqui da nossa introdução, e aí já trazendo um pouco aqui do que a gente vai encontrar, por exemplo, na nossa parte aqui de métricas, vocês vão conseguir conferir métricas que geralmente não fazem parte do nosso aprendizado tradicional ali de marketing, mas que na prática fazem toda a diferença quando a gente está focando em resultado, né? Então, a gente tem conteúdo aqui falando sobre LTV, o que é CAC, como vocês podem calcular, com a importância de acompanhar métricas de visitantes, de leads, as taxas de conversão. E aí, da mesma forma, só para dar mais um exemplo aqui no tópico de orçamento, a gente consegue ver algumas dicas, alguns passos que a gente precisa fazer para realmente estabelecer um orçamento inteligente dentro da área, né? Então, desde a parte de analisar o histórico, descobrir qual é a margem de cada produto e, com certeza, relacionar isso com as ações que a gente faz de marketing digital. E aí, tudo isso vocês podem conferir acessando o e-book. Acho que já deu para ver que vai ser um bom apoio aí durante a semana. E agora eu já quero chamar o pessoal para iniciar, de fato, o nosso primeiro webinar aqui. Bom conteúdo para vocês, pessoal. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a nosso primeiro webinar da Semana de Gestão de Marketing, feito em parceria com a Resultados Digitais e o Sebrae de Minas Gerais. Lembrando que hoje vocês podem fazer o trial do RD Station Marketing e do RD Station CRM aqui no RD Bot. E, para iniciar o papo de hoje, que a gente vai falar sobre como desenvolver uma gestão eficiente e integrada entre vendas e marketing, a gente tem 3 super convidadas, eu vou deixar presente, a Fernanda, a Dafna e a Gil. A Dafna direto de Portland, a Gil direto da Flórida, podem falar inglês e português, fiquem à vontade. E a Fê direto de São Paulo mesmo, né, gente? Que elas que são muito chiques. Fê? Então começa, Fê. Então começa. Vamos lá, pessoal. Eu sou a Fernanda Belfort, eu sou CEO da CRIA,
né? E tem um podcast também chamado Tribos de Marketing. Estou super feliz de estar aqui com essa companhia maravilhosa falando desse tema. Eu tenho uma trajetória aí de 20 anos em grandes empresas em marketing. Comecei na Microsoft, muito bem acompanhada. Depois passei pela Kaiser, passei pela Rect, passei pela Kimberly e pela Mondelez. E acabei, depois de 20 anos, saindo, me atualizando um monte no que está rolando no mundo do marketing, começando um podcast, trabalhando em consultoria e me apaixonando por educação. E hoje eu estou na CRIA, que é uma escola que disrupta um pouco, né, o mercado aí de educação e as faculdades, trazendo um curso de formação em marketing e comunicação muito mais rápido e muito mais realmente levando conhecimento para a prática, para o que você precisa saber no dia a dia, e estou super feliz em estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo no ombro, eu estou sentada numa varanda, está um pouco escuro, dá para ver atrás umas prateleiras, uma churrasqueira, eu estou usando um casaco verde escuro e é isso. Então, seguindo aí, pulando a Daphna para deixar ela fechar esse ciclo de apresentação. Eu sou a Juliana, tenho também mais de 20 anos de carreira, especialmente na América Latina. Comecei toda a minha história profissional em publicidade e propaganda, na verdade, muito apaixonada por comunicação, construção de marca. Depois fui para a tecnologia, na Microsoft, trabalhar com marketing, saí por alguns anos para trabalhar com Procter & Gamble, em modo da agência, depois com a Visa, e voltei nos últimos 10 anos aí para uma Microsoft bem transformada, em diversos cargos no lado de parceiros, depois no lado de e-commerce, e agora como CEO e CMO da Microsoft Caribe. Muito apaixonada, acho que, por essa jornada constante de aprendizado, de reinvenção profissional, de reinvenção de disciplina, né, de como a gente trabalha. E muito feliz de estar aqui com vocês, desde a Flórida, conectando com grandes companheiras e com uma grande audiência. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, cacheados, loiro, olhos castanhos, estou com uma blusa verde de manga longa e estou sentada em um quarto com fundo branco. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Daphna Blaschkauer. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Juliana RD pelo convite. Para mim é um grande prazer e uma honra estar com mulheres que eu admiro, não só como executivas, mas principalmente pelas suas múltiplas funções e chapéus, como mãe, filhas, amigas, enfim. É um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência. Falando nela, eu costumo dizer que eu tenho 2 grandes capítulos. Então, eu vou começar de trás para frente. O primeiro capítulo é a executiva como corporativa, são 25 anos de experiência, tendo passado por empresas como Microsoft, onde eu comecei minha carreira como estagiária, fazendo toda a trajetória de vendas. Da Microsoft, eu fui para a Apple, onde eu fui a primeira diretora de vendas na Apple e também tive por um período como Country Manager interina, num momento incrível, isso no Brasil, num momento incrível em que era apenas o foco naquele momento era uma agência de marketing, nicho, basicamente um Mac, iPod acessório, e o trabalho ali era realmente desenvolver o que a gente chama de marketplace, construir as highways para o lançamento do grande produto do momento do ponto de vista de democratizar o acesso, que foi o iPad, e depois o iPhone no varejo. E da Apple eu fui para a Nike no Brasil, onde eu assumi como diretora de sportswear e skate, e depois como general manager de Nike Women, responsável por todo o negócio de footwear, de calçado, vestuário e equipamento, num momento incrível para quem é apaixonado como esporte como eu, e do ponto de vista de mulher e executiva, onde o Brasil sediou os 2 maiores eventos de esporte, a Copa do Mundo em 2014 e depois 2016 Olimpíadas. E do Brasil eu vim aqui para Portland, onde fica a sede, o headquarter da Nike, onde eu assumi primeiramente como diretora de vendas para a Ásia, Pacífico e América, tênis e golfe.
responsável por 8 territórios, e atualmente eu estou na categoria de Nike Training, também de Ásia, Pacífico e América Latina, num momento incrível, onde eu acredito que a Nike está fazendo um papel super importante, ajudando nesse momento de epidemia aos consumidores se manterem ativos e sadios. Eu sou branca, ruiva, com algumas sardinhas, cabelo mediano, encaracolado. Estou usando uma jaqueta preta muito especial, da Nike, obviamente, da época das Olimpíadas, então carrego com muito carinho. E estou na sala aqui de casa nos Estados Unidos com 2 quadros extremamente simbólicos. Um do Brasil, que é a tela da Tarsila do Amaral, Bapuru, e um outro que é uma tela aqui da cidade de Portland. Muito legal. Eu queria fechar, na verdade, esse ciclo de apresentações, me apresentando muito rapidamente. Eu sou responsável pelas áreas que têm direto acesso a clientes e parceiros na RD, então eu fico muito feliz de receber vocês aqui, de assim, não como disse a Daphna, não apenas pelo lado profissional, mas porque são amigas queridas, e para mim é um marco a gente se reencontrar através desse webinar, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, porque eu conheço cada uma de vocês, admiro e respeito a trajetória de cada uma. Então, quero já deixar no começo meu profundo agradecimento e registrar o orgulho que eu tenho de cada uma de vocês. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou branca, tenho olhos azuis, meu cabelo está comprido e bem loiro. Atrás de mim tem um computador, uns quadros, uns livros, a cor predominante é azul e tem o símbolo da RD atrás de mim também. Então, vamos lá, né? Vou seguir aproveitando o contexto, o momento que a gente está vivendo, um contexto de bastante introspecção, bastante mudança, algumas delas fora do nosso controle. Eu acho que vale a pena a gente começar por aí. Se vocês toparem, a gente conversar um pouquinho sobre as dores que a gente está vivendo. Quais são essas dores que a gente talvez não saiba ainda muito bem como lidar, e não somos master ainda em como lidar? Querem trazer algumas delas para essa discussão e contar um pouquinho para a gente o que vocês estão vivendo? Talvez começando pela Gil? Com certeza, Ju. Eu acho que se teve um aprendizado, se estamos tendo, né, um aprendizado generalizado nesse momento, é que estamos todos em processo de transformação constante. E para mim, o grande momento de introspecção e de pensar no novo foi perceber que nessa atualidade que a gente está, nesse momento de nova realidade, novo contexto, de dificuldades, não importa a senioridade, não importa a expertise que você tem na disciplina, não importa a maturidade do seu negócio, estamos todos em processo de reinvenção, né? E é uma dor, é verdade, acho que é uma dor especialmente mais latente numa situação onde por muito tempo nós não temos nem visibilidade do amanhã, né? Acho que todo mundo aprendeu aqui a discutir negócios, a revisar prioridades, a repensar áreas de melhoria e áreas de talvez de atenção, olhando o dia de amanhã, a próxima semana, porque os planos de longo prazo desapareceram. A gente não consegue mais ter tanto material e tanta informação para conseguir ver lá na frente. Mas eu acho que isso trouxe para todo mundo uma necessidade, primeiro, de tomada de decisão muito mais rápida, de apostas com uma flexibilidade, talvez de adaptação que nunca existiu antes. E eu acho que deu em todos um empurrão para a gente sair da inércia, né? E não existe mais a zona de conforto. Então, acho que um grande convite que eu tenho visto em qualquer audiência profissional ou em qualquer indústria que a gente participa conversando, ou escutando e aprendendo, é que todo mundo voltou para uma escala de reinvenção de negócio, né? De reinvenção de canais, de reinvenção de prioridades, e isso é muito positivo se a gente souber tomar a rédea da oportunidade, né? A dor está, mas a transformação também está. Então, acho que esse é um grande momento para isso.
Muito bom. E, Ju, somando Querem puxar? pouco... Eu acho que eu ia falar isso. Vamos continuar. Vocês fiquem à vontade para continuar e a gente vai puxando aqui entre nós um bate-papo. Eu ia somar o que a Ju falou, eu concordo, gênero, número e grau, e eu acho que tem duas palavras-chave quando a gente pensa nas dores no momento que a gente está vivendo, que ele é único, né? Não vou ser repetitiva, todo mundo está vivendo essa pandemia. Mas a primeira coisa, a Ju falou sobre a questão da velocidade e adaptabilidade. Eu acho que se a gente... Eu acho que todo mundo está impressionado como nós somos capazes de nos adaptar ao inesperado e numa velocidade que ninguém imaginava. Nós estamos operando no, não gosto dessa palavra do novo normal, mas nós estamos já operando assim, face uma epidemia que a gente nunca vivenciou antes. Também acho que esse é um primeiro ponto, a questão da adaptabilidade. A segunda, quando a Ju fala em velocidade, para mim ficou muito nítido, não só onde eu trabalho, mas conversando com vários amigos de diferentes indústrias, a questão da velocidade que a gente se tornou, foi obrigado a tomar decisão muito mais rápido e como a gente desburocratizou, de uma forma geral. Uma série de processos que a gente tinha, quer seja uma pequena empresa, média ou grande, a gente foi obrigado a tirar esses muros, esses layers, né, que a gente fala, para a gente ganhar essa velocidade que ela foi necessária. Tem até a piada, né? Que fala sobre como a gente foi obrigado a se tornar digital, ao que todo mundo tinha no seu plano, estava ali num deck bonito, e, de repente, a epidemia nos empurrou para fazer o negócio acontecer. Então, eu queria somar, acho que são esses dois pontos, além do que a Ju falou, que eu acho que, para mim, ficou muito nítido nesse momento que a gente está vivendo, e que eu não tenho dúvida que foi na dor que trouxe, que vai nos ajudar e muito. E eu espero, a minha expectativa é que passando tudo isso, que em algum momento vai acabar, né, é que a gente fique com o que teve de bom com essas descobertas, do ponto de vista principalmente de velocidade para tomada de decisão e desburocratização que a gente viu que não é necessário. E um outro ponto para somar, o trabalhar de casa. Né? Trabalhar de casa era, e nós que viemos de tecnologia, ou mesmo a Nike, a priori, né, e eu coloco assim, era permitido, mas vamos combinar, sempre havia um olhar meio torto sobre o trabalhar de graça. Trabalhar de graça é ótimo, sobre o trabalhar de casa. E eu não tenho dúvida que a gente viu que não só é possível, mas como a gente pode ser eficiente. E eu acredito que a gente deve encontrar um modelo híbrido entre trabalhar de casa, quais são as partes boas, porque, né, vamos combinar, tem trade-offs, eu acho que é super importante a gente ter, sim, esse face-to-face físico, mas eu acho que existe um modelo híbrido que a gente deve encontrar lá na frente. E eu concordo, né? Acho que quando a gente pega essas grandes organizações, tinha muito esse trabalho em silos, essa tomada de decisão e uma certa lentidão, que a hora que vem a pandemia, e acho que não só põe os desafios dentro das empresas, né? Mas muda tudo. Tinha um monte de tendência acontecendo do lado do consumidor, que acelerou. De repente, seus produtos não estão mais adequados, de repente, né, não só você precisa reinventar como você trabalha os processos para dentro, você precisa inovar, você precisa entender quais são as novas necessidades que passaram a surgir no teu mercado e como que você atende isso rápido, porque tudo isso ficou fundamental para sobreviver. E acho que esses silos tiveram que ser quebrados nisso, né? Então, acho que realmente, quando eu penso em grandes organizações, eu acho que essa tomada de decisão e as pessoas... E acho que tem um lance também, até um pouco do inimigo comum, né? Antes estava lá a área de marketing, querendo fazer do seu jeito, discutindo com a área de vendas, e a área de vendas querendo fazer o número do outro jeito, e várias coisas de uma política interna, que de repente isso tudo fica pequeno no momento que você tem uma situação para você enfrentar tão grande, com desafios tão grandes e trazendo uma urgência. Eu acho que no primeiro momento teve uma reação forte disso tudo, né? E porque, poxa, aquela adrenalina que vem quando dá uma crise, quando tem um negócio e tudo que vai acontecendo, depois essas coisas começaram a, de alguma forma, ficar um pouco mais, né, dentro do dia a dia e surgirem novas rotinas e novos processos. E acho que está sendo realmente algo que está dando uma sacudida em todo mundo, né? Assim, acho que a gente sabe que tem esse processo que todo mundo hoje em dia precisa aprender e aprender sempre, desaprender, mas é muito difícil quando você tem uma empresa que está trazendo resultado, você também romper com o modelo atual da empresa, porque você fala, pô, mas peraí, né? A expectativa é que você faça algumas inovações, mas você mantenha de alguma forma essa trajetória. Quando vem uma confusão dessa, é você pegar o baralho
e, putz, misturar tudo e falar, cara, e aí? E agora? Como que a gente começa? Então, acho que teve uma necessidade muito grande, teve também, por outro lado, uma liberdade nunca antes existente para você propor coisas disruptivas e pensar em formas muito diferentes de fazer as coisas. E as empresas que estão conseguindo transformar o limão numa limonada são as que estão conseguindo navegar no meio disso tudo, de entender quais são as novas necessidades e como você entrega, e conseguir também aproveitar isso e aproveitar esse momento de tomada de decisão e esse momento desse espaço para você ter ideia maluca. Né? Antes, a coisa que você entrasse numa reunião e falasse, eu falar, meu, que essa doida, né, que tá vindo aqui propor esse negócio tão diferente. Hoje, acho que tem espaço para tudo, né? Então, acho que teve uma mudança grande nesse sentido também. Eu acho que só um Muito, e comentário. assim, em maior... Vai lá, Gil, vai lá. Só um comentário que a Fernanda, a Fê comentou algo que eu acho que é super interessante, né? Que foi, sem ser premeditado, em um dia, quem sentava na mesa mudou, sabe? Assim, porque se antes nós tínhamos um monte de reuniões, processos, buscando profundidade, que iam em paralelo, num momento onde tinha todo esse processo criativo, né, de buscar resposta em como manter o negócio rodando, né? Como atender uma dor que a gente não está nem pronto ainda para responder, como buscar informação para saber como a gente vai estar suportando, apoiando, de repente, um canal, a parte financeira. Não havia tempo de você continuar nas reuniões separadas. Eu acho que, construindo um pouco aí nas duas, essa mudança na mesa de negócio, né, que ela começa a perder as linhas divisórias de departamento, eu acho que não volta mais. Eu acho que não volta atrás. Porque o ganho de velocidade, de ação, de aprendizado, de colaboração, independente do tamanho do negócio, da senioridade, ou do problema a ser enfrentado, foi tão forte que eu espero também, mas eu acho até que, embasado aí, empoderado por tecnologia, não volta mais. Pois é. Não, o que eu ia completar, e até já ligando com uma próxima pergunta, então a gente falou de velocidade, falou de transformação, até de uma certa liberdade para inovar, né? E eu acho também que os mais resilientes agora vão ser protagonistas, né? Porque, principalmente nessa situação que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, alguns de nós, me incluo, já tendo um certo tipo de ressaca emocional, né? De posições de guerra, vamos à luta, chega uma hora que você fala, opa, calma aí que eu tenho que me reenergizar de certa forma. Então, a gente como liderança e os nossos times, cada um no seu contexto, no seu momento de maturidade de carreira, etc., tendo que mostrar essa resiliência, né? Eu acho que com isso eu vou puxar uma próxima pergunta, tentando ligar mais diretamente agora ao tema integrada de vendas e marketing. Quando eu falo isso, o que vem na cabeça de vocês de forma mais evidente? Eu acho que a gente falou um pouquinho aqui sobre essas linhas mais tênues entre as áreas. O que mais vem à lista de vocês? Eu acho que vou começar por você dessa vez, Daphne. Ju, eu vou dividir minha resposta em duas, né? Eu acho que a palavra-chave, sem dúvida nenhuma, é integração. E eu vou dividir a resposta em o que e no como, né? Quando eu falo o que, integração em quê? Em primeiro lugar, e aí a gente está falando basicamente em vendas e marketing, mas hoje eu trabalho na Nike, que do ponto de vista de complexidade cross-funcional, ela vai além de vendas, marketing, é produto, é finança, é demand planning, etc. Então, integração é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de eficiência. Então, quando eu falo em o que, é integração e alinhamento, primeiro, de visão. Todas as áreas cross-funcionais têm que ter um entendimento e alinhamento aonde a gente quer chegar a longo prazo. Começa por aí o ponto de largada. E a partir daí, a questão de quais são os... Vou falar em inglês, muitos termos, pessoal, mas eu vou traduzindo aqui. Mas a questão de roles e responsibilities, certo? Quer dizer, quais são as reais responsabilidades de cada uma dessas áreas cross-funcionais para a gente chegar nessa visão que a gente definiu aqui. Quer seja se marketing é ser a marca favorita do consumidor target XPTO, do ponto de vista de vendas, se é a questão de você ganhar um market share
ali, do ponto de vista de finanças, essa questão de rentabilidade, mas você tem que ter todos esses KPIs, quem que é o responsável, quem são as áreas, para a gente, no fim do dia, chegar numa visão comum. E aí eu estou falando de accountability, né? Também um outro termo em inglês, mas é extremamente importante que cada um seja responsável pela sua área e seja accountable por aquilo. Eu acho que, primeiro, então, para mim, esse é o quê? Quais são as áreas extremamente importantes do ponto de vista de alinhamento? Porque se você não tivesse alinhamento na largada, é você pedir para dar errado e para ter conflito de interesses. Porque o conflito de interesses, ele é natural de todas as organizações nessas cross-funções. Agora, a partir do momento que você alinha, a ideia é justamente você maximizar o melhor de cada uma dessas áreas. E o como, que eu acho que é a discussão mais importante, e óbvio, eu acredito que na nossa audiência a gente tem tamanhos diferentes de empresas, de negócios, vou dividir um pouco das boas práticas que eu acredito que eu tive ao longo da minha experiência, e particularmente na Nike, porque quando eu pego a minha trajetória entre Microsoft, Apple, Nike é, by far, né, como se fala por aqui, é sem dúvida a mais complexa de todas, como eu expliquei anteriormente, do ponto de vista cross-funcional e do ponto de vista também que, diferente de tecnologia, onde normalmente o ciclo de vida de um produto, o lançamento de um produto é uma vez por ano, né? Você lança um iPhone uma vez ao ano, ou um iPad, um Apple Watch. No meu caso aqui na minha indústria, é por coleção, né? Você tem primavera, verão, outono, inverno, além do que a gente chama dos quick strikes, né, que são os produtos de energia que tem uma cadência e uma frequência surreal, uma complexidade de número de SKUs. Então, o como ele é fundamental. E aí vou dividir algumas boas práticas. Para você garantir a alinhamento e integração, você tem que ter processo. E o processo tem que estar dentro do que a gente tem um code, que é o código, onde a gente tem os gates. Quais são os gates dentro desse timing de coleções, aonde essas áreas constitucionais têm que se falar e têm que se alinhar. Então, para dar um exemplo, tudo começa em Product Creation, quando você vai estar fazendo, o pessoal de produto vai estar criando, etc. Então, você tem um gate específico desse time, e aí você tem um gate específico do time de merchandising, você tem um gate, em todos esses gates, você tem a participação de todo mundo. Então, da parte do ponto de partida, de criação de produto, a definição do sortimento, a estratégia de como é que você vai distribuir, quais são os canais de vendas que você vai fazer, quais são as metas de cada um. Então, se o pessoal de produto está vendo rentabilidade, em vendas você está vendo do ponto de vista de share, você vai nesses gates, você vai alinhar e, obviamente, vão ter as discussões, vão ter os conflitos de interesse, mas você vai alinhar upfront, antes de você lançar o produto e antes de você ir para o último gate, digamos assim, que é o go-to-market, que é a hora que você vai de frente para as suas principais contas, diretas ou não, apresentar a coleção e todo mundo alinhado do ponto de vista de quais são os objetivos onde nós vamos chegar. Então, falei um pouquinho do que e do como. E a partir daí, super importante, você ter o que a gente chama dos checkpoints. Então, as reuniões cross-funcionais, e aí você vai dar um nome bonito que for, se é um staff, se é um integration, alignment, whatever, mas aonde todas essas pessoas, depois que você colocou o produto na rua, nós vamos fazer o checkpoint para alinhar justamente a questão de roles e responsibilities, a questão de como é que estão os resultados e a questão de quem faz o quê para garantir accountability e cada um entregue aquilo que se comprometeu na largada. Então, se você não tem um processo e não tem um alinhamento na largada desses pontos, aí realmente é onde entra o que todos nós já sofremos essas dores de integração, de conflito de interesses, de vendas, de marketing, de finanças e por aí vai. Eu acho que uma visão super comunicada, né? Só uma visão comum e super comunicada N vezes para ficar, para até ajudar no processo decisório contínuo, né? Fê, você ia falar alguma coisa. Só desculpa, mas somando o que você falou, que foi fundamental, né? E a gente vai falar em algum momento sobre soft skill, comunicação, mas, sem dúvida nenhuma, a comunicação é o mais importante nesse processo todo. E quando a gente coloca esse plus da epidemia, o termo que a gente mais tem usado aqui é o over-communication. Então, se a comunicação já era importante, agora que a gente já não tem mais o cafezinho do escritório, que você está vendo direto, etc., é zoom atrás de zoom, e todo mundo nessa fatiga, mais importante é a gente garantir esse over-communication, para a gente garantir que realmente todas as áreas estão não só alinhadas, estão confortáveis, e uma vez que a gente concordou, é hora de ir para o jogo, é hora de ir para a execução.
Sim. Não, e eu ia comentar também, né? Eu acho que tem, e até quando a gente pensa um pouco em outras dimensões de negócio, né? Assim, acho que tem essas empresas muito grandes com negócios muito complexos, como a cadeia de valor enorme, como a que a Dafna vive, né? Quando sai para a Nike. Eu trabalhei assim, eu já vendi já vendi no sentido de já trabalhei com marketing né? Inseticida, produto de limpeza, suco, software, um pouco de tudo. E acho que dependendo da marca que você tá, ou do negócio que você tá, os desafios são diferentes. Hoje eu tô numa startup, então tô numa situação super diferente, mas eu acho que tem um lado muito importante que é, que a Daf já colocou. Cara, vendas e marketing estão lá para prestar um papel para o negócio. Ninguém está lá para viver por si só. Então tem que ter um objetivo comum e tem que estar todo mundo de coração aberto na mesma mesa, tentando fazer o melhor. Né? Isso nem sempre acontece, principalmente em organizações maiores. Em organizações menores eu acho que é mais fácil ter esse alinhamento, mas é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é a gente precisa de organizações hoje que sejam capazes de aprender e melhorar. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Né? E a partir do momento que você tem as duas áreas efetivamente integradas no sentido de compartilhando coisas umas com as outras, que você consegue fazer isso. Quando você vai para empresas menores, isso é mais importante ainda. Você não está com a força de uma marca gigante, você não tem recursos ilimitados ou quase ilimitados. Se você não tiver essa sinergia e essa troca, então de repente tem um cara de vendas que está lá e está pegando informação na ponta do que está acontecendo, e ele tem que retroalimentar o pessoal de marketing. Marketing tem que usar essa informação para melhorar a comunicação, e você tem que estar esperto para entender o que está acontecendo com o consumidor e com o cliente, e vendas está entendendo por que isso está acontecendo. E acho que por isso que a gente tem tanto, né, essa mudança de empresas indo para a squad, começando a adotar ágil, porque você precisa ter ciclos curtos de aprendizado, e toda a tendência que está acontecendo na administração como um todo, né? Você pega, né, a Bíblia das startups lá, a primeira grande coisa que saiu, que é esse Lean Startup do Eric Rice, tem 20 anos esse livro, né? E continua super atual. E hoje as grandes empresas tentam aprender a operar desse jeito, e ter MVP, e colocar algo pequeno na rua, e aprender com isso. Isso só acontece com integração, isso não vai acontecer com uma área totalmente separada da outra área. E se a empresa não estiver aprendendo, vai ter outra mais eficiente, que a não ser que você seja um gigante, que vai vir e vai te comer. Né? Então, acho que isso é, talvez, para mim, o maior benefício de trabalhar uma integração real. E para complementar, que eu acho que eu estou escutando e está sendo uma confirmação de realidade, né, do meu dia a dia. Então, é por isso que eu falo que eu adoro essas conversas, porque a gente aprende muito também escutando. E para refletir, né, Ju? É muito legal. Mas o que eu acho super interessante, eu estava conversando outro dia do que seria um high performance agora, marketing vendas, né? E a gente estava falando, é um marketing comprometido com o resultado e é um vendas apaixonado por fazer a diferença. E por que é isso? Porque, na verdade, no fim, essas linhas não existem. A gente cria essa linha na organização, né, para ter um pouco da clareza, do foco, do trabalho, que ele é uma somatória. Eu acho que a gente está vivendo uma realidade onde as organizações não são mais somatórias, as áreas têm que ser multiplicadoras. Né? Vendas multiplica marketing, marketing multiplica venda. E uma coisa que a Fê comentou, que eu acho que é essencial, foi a gente perceber que quando você começa nesse mundo muito mais complexo, né, que a gente está hoje, onde a jornada do cliente, qualquer cliente B2B, um modelo B2B, modelo B2C, B2B, qual seja o seu modelo, a jornada não é mais linear, a jornada, você não tem mais controle de todas as fontes de informação, referência e influência, não tem. O que essa jornada ela traz? Ela traz uma necessidade de retroalimentação, né? E no fim, vendas focando clientes, a gente sempre fala, o melhor vendedor é aquele que coloca o cliente no centro, né? O cliente como grande catalisador de aprendizado. Esse vendedor, ele está cada vez mais aberto a receber de marketing o que está acontecendo em social, sabe? Nas páginas da sua empresa ou do seu canal de distribuição ou dos seus clientes que estão antecipando comportamentos ou dificuldades ou oportunidades para você melhorar.
E o seu vendas, ele consegue trazer, muitas vezes, para você uma validação ou uma realidade que longe, né, da cadeia você não tem para o marketing, que te permite ser muito mais, eu acho assim, focado e muito mais eficiente na mensagem, no programa ou na forma. Então, eu gosto muito disso que a Daphna estava falando, né? A clareza do objetivo, vamos estar no mesmo lugar, e a tradução disso na forma, integrada entre escopo, contribuições, processos, checkpoints. Eu gosto muito do que a Fê está falando, né? Disso acontecer com uma agilidade muito grande e transformando novos músculos. E eu acho que a única coisa que eu complementaria é que hoje qualquer empresa, em qualquer tamanho, ela tem a capacidade de ter o que a gente chama do listening system, né? De sistema de escuta externo, captação de dados em quantidade que nunca existiu antes, né? E numa velocidade que nunca existiu antes. E isso talvez seja hoje a moeda mais comum que é relevante para vendas e para marketing, para uma parceria que eu acho que já não existe mais linha divisória de departamento. Ela existe, que a gente tem que ainda manter a organização... Se organizar, de certa forma, né? Mas Ju, no eu vou dar... dia, né, eu acho que, na verdade, ela é muito fluida. Para um time de alta performance, que está sendo muito mais ágil, como a Fê e a Data estavam comentando, ela acaba sendo uma linha muito fluida, muito fluida. E a retroalimentação é super importante. Eu vou dar um exemplo prático exatamente do que você falou, Ju. Porque as funções, elas existem e são distintas. Vendas responde para uma estrutura de vendas, marketing para marketing. Mas eu vou te dar um exemplo prático do que eu falei, de como hoje a Nike vai, por exemplo, go to market no atendimento de alguma conta estratégica em algum território. Você tem o time, você fala que é um time de vendas, é o Integrated Account Team. Esse Integrated Account Team, dentro desse time que atende uma conta específica, não vou citar nomes para não gerar questões, mas pensa numa conta de varejo no Brasil de esporte, esse time integrado, ele é composto de uma pessoa de vendas, é composto de uma pessoa de marketing, e essa pessoa, ela responde para marketing, esse para vendas, uma pessoa de finanças, uma pessoa de demand planning. Então, o que isso significa? No momento que eles vão face-to-face para a conta, para falar sobre a coleção, está tudo alinhado, os objetivos de marketing, quais vão ser as principais histórias, quais vão ser as ativações sociais, que faz sentido para aquela conta, do ponto de vista de rentabilidade, quais são os produtos que a gente vai querer maximizar com base na análise que a pessoa da conta de demand planning fez de inventário, né? Você sabe, vendas não é o empurrar. Empurrar, eu costumo dizer que é a coisa mais fácil, mas você empurra só uma vez, né? Porque se aquele estoque não girar, você não faz mais o sell-in. Então, não existe esse sell-in. É orientado ao sell-out. Então, todo mundo, do ponto de vista de marketing, ele sabe o que está acontecendo na conta, que é lindo. É o que você falou. Ele se retroalimenta. A pessoa de marketing não só apenas está vendo os KPIs, os resultados de ativação, de engajamento, da jornada, etc., como ela sabe exatamente o nível de estoque daquele cliente. Então, não adianta, às vezes, você vir com aquelas ideias lindas, maravilhosas, mas, opa, esse cara está sentado no estoque. E vice-versa. Também não adianta o vendedor querer maximizar volume em um produto que não conecta com as grandes histórias e o propósito do ponto de vista de marca. Então, é exatamente essa conta integrada para ter uma única voz a hora que você vai falar com o cliente. E para terminar, sabe o que eu acho legal? Eu vou até fazer uma provocação para a nossa experta aqui, para a Fê. Eu acho, Fê, que isso que a gente está conversando muito aqui está mudando muito todos os skills até esperados, né? Do que é um marketeer de hoje, do futuro, e até imagino também uma pressão dentro da organização, até de vendas, também ter a sua transformação para uma organização muito mais conectada, né? Sim. Não, total, Ju. E eu acho que, claro, né, skills quando você olha para o futuro, que as pessoas precisam, né, assim, desde o que a tecnologia e os dados e, né, a inteligência artificial não vai substituir, a criatividade, a empatia. Claro que a relação humana é super importante, mas eu acho que uma coisa que não dá para deixar de fora nunca e que vale para todo mundo e está super ligado ao que eu falei, é essa flexibilidade, essa capacidade de aprender e de testar coisas novas e de fazer as coisas de um jeito diferente e tá efetivamente, né, não apegado
a forma de fazer ou como ou sempre se fez, mas olhando e desafiando e aprendendo para fazer de uma forma nova. Eu acho que isso vale para todo mundo sempre, né? Eu acho que quando você monta um time desse, como a Daphne está falando, e você coloca uma pessoa de vendas, uma pessoa de marketing, todo mundo lá no account team, você está fazendo isso para quê? Para fazer do mesmo jeito que você faz há 10 anos? Não, você está fazendo isso para você ganhar essa velocidade de adaptação, né? E acho que esse é o termo mais importante no meio desse processo todo. Então, acho que ter uma capacidade genuína de aprender, né, e de se questionar. E isso, até essa semana passada, eu estava tendo umas discussões com o meu time, né, de como que a gente fala por um lado que a gente tem que fazer, né, e até trazendo um pouco esse tema de volta, né, para ferramentas como que uma RD possibilita e tudo, você precisa ter dados, né, você precisa fazer as coisas baseado em dados. Mas, por outro lado, se você só fizer o que está baseado no dado, você não testa nada novo, né? Então, outro dia eu estava tendo uma discussão de performance. O que a gente vai fazer? Não, o que deu certo foi isso, isso e isso. Eu falei, bacana, então vamos fazer isso, 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 mas quer dizer que a gente não vai fazer nada diferente mais, porque a gente não tem dado para provar que a outra coisa não funciona? Não, a gente precisa fazer. Então, acho que tem um equilíbrio também, né? Aí um pouco entre humanas e exatas, entre você saber usar o dado, mas você ter a capacidade de interpretar isso, usar e criar. Então, acho que tem toda essa flexibilidade e esse lado database mais criativo, né, e humano olhando. Exatamente. Né, que é super importante. Eu vou até aproveitar aqui, ó, eu ia falar um termo em inglês e dei uma procuradinha aqui na noção. Dessa conversa, fica evidente a importância da gente desenvolver, e o termo que eu ia usar é soft skills, né, versus hard skills, né, então hard são os conhecimentos técnicos, né, o que a gente traz como bagagem, aprendizado técnico, né, e a gente está falando aqui muito de soft skills, então fui procurar competências emocionais e mentais ligadas à personalidade de cada um. Então aqui a gente está falando colaboração, flexibilidade, capacidade de trabalhar sob pressão, comunicação eficaz, orientação para resultados, liderança de equipe, enfim, são vários, né, esses skills, que são mais dificilmente mensuráveis, como a Fê estava falando, o que mostra, inclusive, uma necessidade de evolução de liderança. Se a gente está falando que as organizações são mais fluídas, os líderes têm que ser mais colaborativos, têm que conseguir construir esse ambiente, né, eu estou achando aqui espetacular. Se vocês tivessem que escolher um desses soft skills, para dizer esse jornal do futuro, ou alguma coisa assim, por qual a linha de raciocínio que vocês vão? Posso começar aqui, Ju? Esse é um tema que, aliás, eu adoro, né, Fê? A gente teve uma live recentemente que a gente falou muito sobre soft skills, mas ligando ao tema do nosso bate-papo, né, que tem a ver com a questão de como que a gente resolve as dores, tendo com o que eu falei anteriormente, do ponto de vista de alinhamento e integração. Para mim, o soft skill mais importante hoje é a habilidade comportamental de você interpessoal. O que significa isso? De você saber se relacionar e trabalhar em equipe. E aí eu vou trazer 3 características apenas para exemplificar, para a gente aterrissar um pouco mais isso e não ficar com essas palavras bonitas, né? A primeira delas eu diria que é a questão da escutativa. A gente falou muito da comunicação, mas a questão de você saber escutar, que pode parecer básico, mas não é. Tem uma fala que eu costumo dizer, que é o seguinte, as pessoas normalmente, um dos maiores problemas de comunicação hoje está em escutar, porque as pessoas escutam não para entender o próximo, mas como é que elas vão responder. Para julgar. Então, enquanto um está falando... Para julgar, muitas vezes. Você não está escutando, você já está na defensiva, o que você vai responder, ao invés de você realmente escutar. E convencer que a pessoa está errada e quem está certo é você, né? Exatamente, Fê. E aí, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Imagina. É a escutativa ativa. E escutar pode parecer piegas que eu vou falar, mas é escutar com o coração aberto, para você realmente entender. Né? Então, para mim, essa é uma das características. A segunda característica, essa palavra também está muito na moda, mas eu vejo muito as pessoas falarem e poucas fazerem, que é a questão da empatia. Quando a gente fala em habilidade interpessoal, empatia é fundamental. Empatia, para mim, resumindo, e falando de uma forma mais simples, é você literalmente se colocar no lugar do outro. O
que pode parecer fácil, mas quando você está numa área de conflito de interesse, né? Porque quando está tudo bem, beleza, fácil, estou no lugar da Ju, estou no lugar da Fê, estamos falando a mesma coisa. A questão é você se colocar no lugar do outro quando nós estamos num conflito de interesse. E aí, sim, eu entender, opa, calma aí, o que a Ju está querendo entender? E aí, a empatia, para mim, é muito mais você fazer questões, perguntas, no intuito de, deixa eu realmente entender, porque a Ju está com esse ponto de vista completamente diferente do meu, né? Deixa eu entender mais para eu saber de onde ela está vindo, quais são as dores dela, do que eu já sair rebatendo. Para mim, isso é literalmente empatia, e cada vez... Eu sei que você vai trazer um terceiro ponto, mas eu não quero perder essa oportunidade. Eu escutei uma dica ótima nisso, que é assim, quando você escuta falando uma coisa que não faz sentido nenhum para você, você finge um segundo que você concorda, para você conseguir ouvir. Do tipo, eu concordo, essa pessoa tem alguma coisa que eu não entendi. E eu respeito e concordo. E daí você muda o teu modelo mental, a tua escuta, né? Isso é um pouco um desafio. Isso é empatia. Você recebeu diferente, em vez de você refutar, você faz o and what. Então você continua na linha de raciocínio da pessoa. Bacana. Exato. E o terceiro ponto que eu complementaria aqui nessa questão de habilidade comportamental interpessoal, além da empatia, além da escutativa ativa, é a questão de aprender também essa palavra que eu acho que ela ficou pejorativa, networking, e eu vou traduzir a questão de networking para aprender a criar conexões de alto impacto, de longo prazo e com propósito. E o que significa isso? Então, não importa se você é da área de vendas, de marketing, de finanças, etc., é você realmente criar conexões para entender quais são os projetos desse meu par de marketing, e projetos não só do ponto de vista profissional, quais são as aspirações pessoais. Quanto mais a gente realmente se relacionar e entender as dores que a pessoa está buscando, o que não está, quer seja propósitos de negócios, melhor nós vamos se relacionar no dia a dia. Opa, Daf, já tive essa conversa quando já tomamos café. E aí, para mim, sim, é realmente o cafezinho, mas não no sentido pejorativo. É sair, porque na hora que vem a dor, na hora que vem o calor, essa discussão vai ficar muito mais amena, muito mais tranquila, e os dois lados, você um pouco pegas aqui de novo, com o coração muito mais aberto. Eu já tomei um café com a Ju, a gente já conversou, eu sei que a Ju tem um cachorro, que é uma graça, que tem as duas filhas, a gente já tem alguma conexão, ou a Fê, a gente gosta de livro, a gente gosta de falar a mesma coisa. Então é extremamente importante e eu estou dizendo de criar conexões autênticas, tá? Que também é super importante. É você buscar pontos em comum com o outro, além da questão de trabalho, quer seja livro que você curte, quer seja o esporte, quer seja o cachorro. E isso eu aprendi de Microsoft em vendas, porque vai chegar momentos super duros na hora que você quer fazer uma venda, e o relacionamento pessoal e o genuíno, que isso é super importante. O quanto você realmente se interessa pela família, pelo cachorro, etc. E aquilo vai sim te ajudar, principalmente no que a gente chama nos hard calls. Porque, de novo, quando está tudo bem, beleza, você não tem nada para resolver. Tudo bem. Mas esse networking, essa conexão de alto impacto que você criou, ela vai ser fundamental no momento da dor, no momento que vai ser difícil. Então, para mim, são essas três grandes interpessoal, e já que você queria, não ia comentar outra, mas essa inclusive, eu dou a aula sobre isso na CRIA, certo, Fê? Está aí nossa CEO, estou muito feliz de fazer parte do time da CRIA, que, como a Fê falou no começo, é uma escola que tem como modelo disruptivo, que conecta com o meu propósito. A gente, depois de 20 anos, a gente vê que as faculdades estão ensinando do mesmo modo, e a CRIA chamou executivos do mercado para trazer um ângulo, principalmente de experiência e do ponto de vista de soft skills, que conecta com o nosso papo. E o soft skill, a aula que eu dou na CRIA, é sobre foco e produtividade. E, sem dúvida nenhuma, eu conecto com o que eu já falei lá atrás. E porque o foco ele é fundamental. Porque a gente está hoje vivendo um mundo que a coisa mais fácil é a gente se distrair. A gente é bombardeado 24 horas por dia, qualquer que seja a mídia social, é o WhatsApp, é o texto, é o Instagram, não existe mais hora, não existe mais limite. Eu, por exemplo, atendo 8 territórios, com fusos horários, enquanto eu estou indo dormir, está começando o dia, né, lá na Coreia ou no Pacífico. Então, essas barreiras, para a gente se distrair é muito fácil. E aí volta para o que eu falei no começo. Uma vez que você tem claro o propósito, a visão, quais são as prioridades,
o foco ele é fundamental, senão você se distrai e com certeza você não vai conseguir entregar o máximo de resultado naquilo que realmente importa e naquilo que você volta para a questão de roles e responsibility. O que foi combinado? É o famoso combinado não sai caro, né? Então, importante, quando eu falo foco... Não, eu ia falar que antes eu ouvia muito falar sobre FOMO, né? Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. Agora eu tenho ouvido que a gente tem que reforçar o nosso JOMO, o nosso Joy of Missing Out. É você ficar feliz de estar perdendo alguma coisa, que é aí que você vai encontrar uma saída. Eu quero saber quem que vai contar o seu... Desculpa. Não, eu só ia fechar. Eu quero saber quem que a gente está com um pequeno delay. Vai lá. Eu só ia fechar com o que você falou, que eu achei muito interessante com essa questão do FOMO, né, do fear. Uma das técnicas que eu falo na aula, para soltar um spoiler, é da questão de você precisa ter uma metodologia, certo, que te ajude a como é que você foca, né? É muito bonito você falar, você tem que focar, tá, mas e como? E uma das metodologias é saber falar o não, que conecta total com essa questão, e principalmente a cultura latino-brasileira, ele fala sim para tudo, né? Vai para o happy hour e aceita todas as reuniões. Quantas reuniões a gente não é bombardeado e você sai falando sim para tudo por uma questão, cultural, 2, pelo famoso fear of missing, não, eu vou participar porque eu vou perder alguma coisa, é aí que eu queria conectar. Ou por uma questão de comprometimento, nossa, se eu falar não, vai achar que eu não estou comprometido. E uma das técnicas é justamente como falar não. Eu não vou falar todas, mas eu vou conectar com o que você falou. Uma das técnicas é justamente quando alguém te pede algo, quer seja um chefe, um par, ou você recebe um convite para a reunião, ao invés de você sair falando sim, é o que você falou, Ju, faz uma pausa. A pausa é onde você respira para você quebrar esse teu hábito de sair falando sim. E é um dos Ds da técnica, que é o delay. Ju, deixa eu dar uma pensada nisso, amanhã eu te retorno. Porque você quebra esse teu hábito que você está em falar sim, e aí sim você vai entender, volta para as prioridades. Opa, não faz sentido eu estar nessa reunião. Mas eu vou voltar para você um não elegante. Ou seja, Ju, obrigada pelo convite, mas como é que eu posso te atender? De repente, por e-mail, eu te entrego isso, não preciso participar dessa reunião. Bom, é isso, não quero me estender, mas só para a gente fechar e conectar com os pontos que você trouxe. Legal. Não, eu acho que do meu lado... ia seguir. Eu acho que do meu lado, para ser curto, algo que para mim ficou muito forte como aprendizado no soft skill nesse novo normal, né, na oportunidade de sair na frente da gente, eu acho que é o skill de adaptabilidade. Eu acho que Darwin nunca foi tão na moda quanto nesse momento de questionar e valorizar a questão da gente ser capaz de se adaptar, né? E eu, com o time especialmente, em algumas discussões na organização, a gente tenta traduzir essa capacidade de adaptação, adaptabilidade em você ser preparado a saber lidar com ambiguidade. Uma ambiguidade que ela não te deixa parado, pelo contrário, que ela te dá a urgência da decisão. Eu acho que esse é o primeiro. O segundo, muito na linha no que a Daphne falou, né? Adaptabilidade, onde você tem busca contínua para pontos de vista complementares e diferentes. Se você não está buscando mais vozes, mais pontos de vista e mais experiências para a sua tomada de decisão, você não está se adaptando, você está simplesmente repetindo o mesmo comportamento, né? Assim, quanto você está trazendo para a mesa um pouco dessa pluralidade de experiências, de diversidade de backgrounds, inovação no seu dia a dia e na maneira como você está liderando. E o último, que para mim é muito forte na adaptabilidade, para ela ser impactante, ela não perder a autenticidade. Você se adapta, mas você continua verdadeiro aos seus valores, né? Por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que nesse mundo que a gente está também, agora, cada vez mais democracia de informação, tentando democratizar o poder de influência, o poder de tomada de decisão, é tão importante
a gente ter autenticidade e ela vir também em sabores diferentes, né? Então, essa autenticidade no estilo de liderança, essa autenticidade na sua contribuição, a autenticidade de você saber onde você é o expert, onde você vai ser listener na conversa, para você de verdade conseguir deixar uma marca, um legacy e novamente, né? A gente falar de grupos de trabalho, de estruturas que são multiplicadoras e não somatórias apenas, elas são muito mais do que isso. E para terminar, a Daf comentou a questão do saber dizer não, totalmente de acordo, Daf, acho que isso fica ainda mais valioso nesse momento que a gente está, né? O saber priorizar, mas priorizar com discernimento e talvez as pessoas falam que as grandes inovações muitas vezes não vieram dos sims que você disse, mas da coragem dos nãos, de deixar boas ideias para trás também. E quando você sabe dizer não e você foca no sim, você traz o seu melhor no jogo, né? Você traz a sua contribuição 100%, você traz de verdade o seu comprometimento geral, não só pessoal, mas de tempo, de estudo. Então, acho que isso é muito importante. A gente estava muito acostumado, né, no sim mediano. Eu acho que o não criterioso, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Tem uma fala que diz que o não, você tem que trocar a popularidade pelo respeito. Né? Normalmente as pessoas buscam o sim porque elas querem ser populares. Só que um não bem falado, você ganha respeito. Desculpa, Fê, mas esse gancho da Ju foi... Não, imagina, vocês falam tão bem de tanta coisa que fica até difícil para eu completar essa lista maravilhosa, mas acho que vocês já falaram um monte de coisa bacana, eu já falei sobre a capacidade de aprender, então eu não vou repetir isso, e vou, né, embarcar numa que eu acho que, assim, para tudo isso que a gente está conversando acontecer, as pessoas precisam ter autoconhecimento, elas precisam saber quais são, né, as alavancas, os triggers, as coisas que entram nela, né? Assim, cada um tem um pouco do seu modelo de sucesso, do jeito que quer ser reconhecido, e muitas vezes você está falando sim, você está defendendo ou não uma ideia, você está, né, criando um monte de expectativa e depois tem dificuldade de lidar com uma frustração, com um erro, com feedback que não é legal, né? Precisa ter, eu acho que muito autoconhecimento e acho que um pouco da autenticidade, até de alguma forma que a Ju falou, para você conseguir ter resiliência e ter coragem, né? E eu acho que hoje tem um monte de gente aí que está trabalhando e está tomando decisão mais com medo de não perder o emprego do que efetivamente de fazer o melhor e agregar para a empresa do outro lado, né? Então acho que tem uma coisa um pouco de resiliência, de entender e estar confortável com errar, com aprender. E a Ju falou no começo que isso também tem muito da liderança, né? Não é só de você com você mesmo, tem muito da cultura da empresa, tem de coisas assim, mas você precisa estar confortável, né, em errar. A gente não foi programado para aceitar o erro, para a gente não saber uma resposta. Culturalmente. É falhar. Culturalmente, tudo, né? Assim, cara, a gente era, né, todas nós aqui começamos a carreira. E era assim, você me dá 10 projetos, eu vou abraçar os 10. Você me dá o 11º. E aí vem um pouco essa dificuldade de falar não. E aí vem esse negócio, né? E essa coisa que você tem que estar certa na reunião. E um monte de coisa que a gente está programado. E que a gente precisa, acho que, entender um pouco dos triggers todos para conseguir desprogramar. Conseguir ter essa resiliência. Conseguir ter, né, essa capacidade de aceitação. De, em alguns momentos, ser um líder vulnerável, né, e envolve, acho que também muita coragem no meio disso tudo. Então, acho que eu complementaria todas essas coisas incríveis que vocês falaram com isso. Eu concordo com incríveis. Vamos combinar de amanhã já? Essa conversa tem que continuar, né? Exatamente, como assim tem que parar, gente? Dá pra fazer 4 horas? Como assim tá acabando, né? Pois é.
Olha só, eu vou terminar de uma maneira que eu não planejei, e daí eu vou passar a palavra para cada uma de vocês me falarem um pouquinho o que vocês estão levando desse, talvez uma experiência positiva desse contexto pandêmico que a gente está vivendo de gestão da gestão integrada de vendas e marketing, mas eu vou terminar dizendo uma coisa que não é coincidência. A gente está falando assim de indústrias diferentes, nós estamos morando em países diferentes. Eu sempre tenho 3 post-its na minha frente, tá? Post-it mesmo físico. Eu sempre tenho 3. E eu vou mostrar para vocês quais são. A gente falou de agilidade, então get things done, agilidade. É que vocês não vão conseguir ler, vocês podem não acreditar em mim. O outro, que eu acho que eu nem descolar mais daqui, quer ver? Conhecer os seus clientes mais do que eles mesmos. E o terceiro, exponencializar isso 10 vezes. Eu acho que não dá para ler, mas eu fiz questão, porque eu falei, gente, é muita coincidência, ou é um padrão, né? A gente estar em tantos lugares diferentes, empresas diferentes, indústrias diferentes, né? Tivemos experiências diferentes no passado, e a gente está falando de coisas que são comuns, e provavelmente comuns a produto, comuns a finanças, comuns a outras áreas. Acho que o que fica para mim mais evidente assim é realmente essa fluidez, né? De papéis. E a importância da gente se interconectar mesmo, né? Um entender o outro, a gente dar as mãos e entender que a gente está na mesma tempestade, mesmo não estando no mesmo barco, né? Os barcos têm que andar juntos. Eu acho que eu deixo isso para vocês, e daí peço para cá deixar talvez uma pérola de inspiração. Bom, vou começar então, vai. Inspiração, tá uma fase de inspiração, né? Porque estamos no meio de uma pandemia, né? Eu acho que tem... Bom, vocês sabem, né? É uma informação, mas não é para baixo, Ju, vai ser para cima, né? Mas eu tô no meio de um tratamento de câncer, além da pandemia. Tô aí fazendo 16 sessões de quimioterapia, já foram 11. Então, quando eu achava que a pandemia era um desafio, veio um presente, né? De grego no colo. E eu acho que ter coragem, conseguir realmente ter fé, olhar o que tem de incerto, encarar de frente e lidar com esse lado humano, que todo mundo foi obrigado na pandemia, né? Assim, eu tô tendo que lidar isso de uma forma maior ainda, né? Desde encarar a vulnerabilidade, de contar isso para todo mundo, até efetivamente todo esse lado humano, né? De virar para o time e falar, cara, não vou conseguir entregar isso, ou eu vou, ou como é que é? Eu acho que tem uma coisa aí muito forte que tá, por uma história ou por outra, né, pegando todo mundo nesse processo. Meu tratamento está indo tudo bem, se Deus quiser vai dar tudo certo, então não é para terminar para baixo, é para terminar para cima, mas eu acho que tem realmente aí uma coisa de despertar o lado humano. No fim do dia somos todos pessoas, né, todo mundo passa por um monte de coisas, está tendo um momento de sociedade, de reflexão do que é importante, do que não é importante, está tendo uma mudança de papéis de liderança, e eu acho que muitas coisas estão acontecendo e muita gente está tendo muito mais espaço para levar o seu eu de verdade para o trabalho e para inspirar, né, muito mais gente. Então, acho que essa é a minha mensagem final, seja da integração entre as áreas, seja no que for importante, né, para você na sua vida. Então... Muito bom. É incrível, Fê. Não, acho que para seguir da Fê, primeiro, a Fê é uma inspiração, né? Eu acho que essa autenticidade, vulnerabilidade, ao mesmo tempo, o coração que você põe nas coisas, Fê, acho que é o exemplo, assim, o exemplo que a gente celebra e que a chance de gratidão de você. Então, não, é lindo compartilhar isso, essa história, a sua força, nesse momento mesmo distante, né? Eu acho que para encerrar e complementar, a Fê falou algo que para mim foi muito forte, Ju, que foi essa questão de ver um lado positivo, o ser humano mais conectado com o outro, né? Eu acho que todos nós vivenciamos nas nossas comunidades, vizinhanças, países, indústrias, todo mundo em algum momento... como a gente fala, né, stepping up, né, elevando-se para de verdade contribuir para algo maior do que a sua casa,
que talvez fosse a sua rua, maior que a sua rua, talvez fosse a sua escola, a sua comunidade, maior que a sua indústria, talvez fosse trazendo concorrentes na colaboração. A Fê, junto com a tribo de marketing, teve alguns exemplos incríveis de coisas, inclusive, que o time agitou, acho que foi muito bacana ver. Eu vi isso, por exemplo, em países que eu trabalho, o governo com a indústria privada, sabe? Assim, setor privado, eles colaborando para, de maneira muito mais rápida, conseguirem dar assessoria, uma resposta. Então, uma resposta para o país ou para algum tipo de específico da população. Então, para mim, isso traz de verdade uma esperança, sabe, no poder humano, que foi muito positivo. Foi muito positivo. Acho que mesmo com a dor, a gente se redescobriu como um grupo real, humano, que é conectado, né? Onde você estar bem também é o outro estar bem e o poder de ajuda. Então, acho que isso é muito forte. E o segundo, eu vou usar até a Fê como exemplo nisso, algo que eu aprendi e estou trazendo até para o meu dia a dia, é esse sentimento que em momentos de crise, mais do que nunca, energia é contagiante. Né? A sua energia é contagiante. E acho que nós temos o poder de determinar se a nossa energia vale a pena alguém pegar. Né? Então, eu tenho sido muito cuidadosa com isso, em tentar pensar na energia como um fator transformador e de verdade poderoso de mobilizar as pessoas, entendendo que eu tenho meus altos e baixos também, como todo mundo, e aí eu trago outra parte da Fê, essa vulnerabilidade que eu estou assumindo para mim, esse aprendizado de ser mais gentil, se com outro eu sou mais empática, comigo eu tenho que ser mais gentil, que vão ter dias difíceis, vão ter dias melhores, essa gentileza própria, né, com o nosso dia, mas eu acho que esse poder da energia é algo muito forte. Supera essa, Daf. Nossa, a barra tá alta, a barra tá altíssima. Mas o legal a pessoa é que já chega aqui colocando colocando a cartada do câncer, já porra, né? Já fudeu tudo. Bem isso, bem Tá isso. vendo? Mas sabe o que é interessante? Eu joguei baixo. Bacana que a gente não combinou que a gente ia falar e eu vejo uma total conexão no que cada uma falou e eu vou complementar, tá? Que para mim o que essa epidemia jogou na cara de todo mundo de uma forma surreal é a questão de como há uma interdependência nossa. Então, a partir do momento que vem um vírus invisível, pelo menos na nossa vez que a gente foi obrigado a se isolar, quer seja se você está na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, e a gente teve que se redescobrir, como a Ju falou agora há pouco, e principalmente entender que nós todos somos interdependentes. A gente está vendo desde as questões da natureza, estou eu aqui em Portland, né, semana passada, com toda essa questão do fogo, o impacto que isso está tendo, e cada coisa que nós, seres humanos, fazemos, pequenas ou não, a gente está impactando a sociedade como um todo, quer seja na natureza, quer seja no negócio. E o que vem daí, a grande lição dessa interdependência, é a questão da solidariedade. Então, eu vi, e aí eu conecto, eu não lembro quem falou sobre a questão da esperança, eu vi também ações lindas que surgiram da epidemia, de solidariedade que eu nunca tinha visto, de empresas concorrentes, por exemplo, do ponto de vista de ter uma solução para gel, né, e aí fazendo doações. No Brasil tem uma pesquisa, não sei exatamente o dado, mas nunca houve tantas doações ou empresas concorrentes em prol de uma solução comum pelo momento que nós estamos passando. Então, conecta essa questão para a interdependência. E eu vou terminar com uma frase, a Fê sabe, eu adoro os quotes, e eu acho que é uma frase que me ocorreu agora, que conecta com essa questão da interdependência e com o esporte que eu sou tão apaixonada. Que a frase é a seguinte, ela em inglês eu vou traduzir. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá em conjunto. Isso conecta com a questão da interdependência e mais do que isso, Ju, com o tema da nossa conversa hoje, que é essa importância de trabalhar entre áreas cross-funcionalmente. Se a gente quer ir longe, sem dúvida nenhuma, é trabalhando juntos em time. Obrigadão, gente. Foi demais. Um beijo para vocês todas. Valeu. Beijo e tamo junto, Fé.
É isso aí. Obrigada, queridas. Beijo.